O mundo para por causa da pandemia de Covid-19 e a quarentena imposta pela situação deixou hábitos de muitas famílias para trás. Fatos que se repetiram ao longo da história. O repórter Felipe Palma conversou com um historiador sobre o assunto. Diversas epidemias ou pandemias, já que esta é uma classificação relativamente nova da Organização Mundial da Saúde, fizeram parte da história da humanidade. Em cada uma delas, houve uma mudança de comportamento, tanto durante quanto pós-surto, transformando assim a vida da sociedade. E para conversar com a gente sobre estas doenças históricas, eu recebo agora o professor doutor em História Social, Eric Horner. Obrigado pela atenção conosco, professor. Tudo bem, o prazer é meu. Agora, em relação às pandemias, num contexto bem geral, o que temos aí, pelo menos nestes últimos anos? Olha, nos últimos anos, de forma bem pontual, a mais recente pandemia seria da H1N1 em 2009. Essa é, de longe, a mais recente e a mais impactante. E, ironicamente, guarda uma semelhança com a gripe espanhola, que também era uma pandemia de influenza H1N1, né? Mas a verdade é que epidemias, né, pensando não como algo tão mundial como é a categoria pandemia, mas as epidemias atravessam séculos e séculos. Nós não passamos aí 30 anos sem uma epidemia poderosa em algum ponto do globo, quando não pegando mais de um continente e aí configurando uma pandemia, né? Agora, uma doença no quesito de pandemia é algo mais até restrito na história, né? É relativo, porque se você for pensar que a peste negra pegou a Europa como um todo e parte da Ásia também, é uma pandemia. Pode ser entendido como pandemia. Pelos seus estudos e até pela relevância destas doenças, quais foram as mais marcantes? Olha, ao longo da história, as mais marcantes, eu acho que nós podemos pensar na peste negra, como eu citei anteriormente, lá no século XIV. Nós podemos pensar no cólera no século XIX, ali por volta de 1817, quando atingiu boa parte da Europa. Londres teve uma epidemia de cólera muito pesada nessa época. E nós temos o caso da varíola, que eu acho que é um fenômeno muito interessante, porque ele atravessa séculos e mais séculos, desde a antiguidade. No Brasil, colônia e império foi muito comum. E, por fim, eu acho que vale a pena a gente lembrar, a gente não pode deixar de considerar a AIDS, que é considerado uma epidemia desde 1981. Né? Agora, muito se fala sobre a gripe espanhola, se faz uma certa comparação com o Covid-19, né? Existe realmente essa proximidade entre as duas doenças? Olha, eu acho que a dimensão mundial, né, e a proximidade, relativamente proximidade temporal, explicam esse paralelo. O que eu acho delicado comparar com a gripe espanhola é porque o Covid não é uma gripezinha, né? Então fica um pouco complicado você comparar, mas o impacto gerado sobre o mundo explica essa comparação. Se você pensar que nós temos com a gripe espanhola ali em 1918 até 1920, na verdade, né? Ela atacando Europa, América, Ásia, e fazendo aí pelo menos 50 milhões de mortos. Os números são muito imprecisos, mas é algo semelhante a isso. Explica essa comparação. Claro que são momentos históricos diferentes, até posições relativamente diferentes dos países em questão, mas como que o Brasil reage às pandemias? São momentos diferentes, né? Períodos, Sim, mas enfim. são momentos muito diferentes, até porque a gente aprendeu muito de lá para cá, né? Eu acho que isso é interessante. A gente sempre aprendeu com essas crises de saúde pública. No momento da gripe espanhola, o Brasil não tinha nada que pudesse ser chamado de fato de uma estrutura de saúde.
Nós éramos carentes de tudo. Hoje nós temos uma outra estrutura, nós temos não só conhecimento científico muito mais forte, né, mais pujante, mas também temos estrutura de saúde pública que nos permite reagir de forma mais eficaz. De toda forma, na crise da gripe espanhola, nós aprendemos a lidar com a epidemia justamente pensando em protocolos de saúde, em serviço nacional, anos depois, a estruturação de um serviço de saúde público mais eficaz. E hoje nós temos o SUS, que funciona muito bem, nós temos o Serviço de Seguridade Social. Na gripe espanhola, se você não ia para o trabalho, você não tinha nenhuma ajuda social, né? Você não tinha seguridade social que te desse condições de sobreviver. Então, ficar em casa significava não ter renda. Conversamos com o historiador, doutor em História Social, Eric Horner. Obrigado pela participação conosco. Eu que agradeço o convite.